Pai, nós te amamos e tudo que nós temos é o Senhor. Pai, nós sabemos que nós fomos projetados e criados para esse lugar. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa nos ensinar a nunca sair desse lugar. Somente o Senhor pode fazer isso. Sem ti, Jesus, nós nada podemos fazer. A nossa dependência está no Senhor. Pai, eu oro por essa noite, Senhor, uma noite onde nós estamos avançando no reino, onde há um avanço do reino acontecendo neste lugar, com esta igreja local, na nossa vida pessoal, na pluralidade, na singularidade. Nós estamos vivendo dias de avanço no reino. Senhor, isso não nasceu no nosso coração, mas nasceu no coração de Deus. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Eu oro para que em nome de Jesus toda distração, todo pensamento, preocupação ou frieza espiritual que porventura pode haver nesse ambiente ou neste lugar, nós declaramos: vai embora em nome de Jesus. Nós declaramos a vida de Deus e nós declaramos aquilo que João Batista estava dizendo: eu vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, aquele que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que Jesus possa nos mergulhar no fogo de Deus nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Por isso nós abrimos espaço para o Senhor, e que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, amém. Cumprimente seu irmão, declare uma palavra de Deus sobre ele. Fala assim: ó, eu declaro o fogo de Deus sobre você. Declara mesmo o fogo de Deus. Eu declaro o aquecimento do poder explosivo do Espírito Santo sobre você em nome de Jesus. Aquece o teu espírito em nome de Jesus. Eu declaro fogo, fogo. Cumprimenta um outro que você não conheça. Nós somos o corpo de Cristo, e quando nós nos conectamos e passamos esse tempo de conexão profetizando, é como se a presença de Deus começasse a fluir nesse lugar, e você é uma boca de Deus nesse lugar. Eu declaro fogo, aquecimento do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uou. Depois você pode se sentar. Glória a Deus. Como que se prega numa conferência? Glória a Deus. Nós tivemos 2 dias de bastante crescimento e de avanço do reino nesse lugar. E nós tivemos muitos homens de Deus ministrando aqui, com o Veigão, depois nós tivemos o Leandro Vieira. Mas nós estamos nessa casa há muitos anos aprendendo com grandes homens de Deus também. Porque pregar aqui, depois de um apóstolo Paulo, meus amigos, é mais desafiador do que qualquer outro ambiente. Então, glória a Deus, nós estamos avançando no reino eterno de Deus, e os outros demais pastores também nossos aqui, nós estamos construindo para a eternidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto nós estávamos nesses dias de conferência, nós pudemos ver o que Deus estava fazendo. Eu até mandei um áudio no nosso grupo de liderança para que nós pudéssemos anotar, porque depois dessa conferência nós teremos uma reunião para que nós possamos entender de Deus o que Ele tem para esse tempo. E de fato é que tudo que Deus está fazendo aqui não é somente um dia de conferência ou dias de conferência. Nós estamos dentro do propósito eterno de Deus. Existe algo muito além daquilo de que você pode pensar que, não, eu só fiquei 3 noites e aí Deus falou comigo. Não. É muito mais do que isso. Nós estamos sendo construídos para a eternidade. Existe algo de Deus que está sendo liberado nesse tempo sobre jovens, adolescentes, sobre a igreja local, adultos, todos nós que estamos aqui, aonde existe um avanço de reino para esta era, para esses dias, para esses momentos. Então nós tivemos
só para recapitular, nós tivemos o Veigão aqui onde ele falou sobre o arrependimento. Como nós entramos nesse reino eterno de Deus? Nós precisamos primeiramente nos arrepender. E arrependimento é quando nós mudamos a nossa forma de pensar, quando nós mudamos de direção. Então nós estávamos longe dos caminhos de Deus e agora nós viramos, nós somos libertos do domínio das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. E esse é o lugar que nós estamos, e o Espírito Santo fala conosco, e nós estamos sendo transformados de glória em glória, de vitória em vitória. E depois nós tivemos também o Leandro Vieira aqui, e eu confesso para os irmãos que eu apanhei demais ontem, mas glória a Deus, né? O Espírito Santo sabe muitas vezes o quanto nós precisamos ser confrontados, o quanto a exortação é o encorajamento de Deus para nós. Amém? Quantos gostaram da palavra desses dias? Glória a Deus. Foram dias incríveis onde nós fomos construídos por Deus. E de fato é que o Leandro Vieira falou ontem o que é o reino de Deus e como que ele funciona, o que é, o que não é. E hoje nós vamos falar como nós podemos viver a nossa vida de forma significativa nesse reino. Enquanto eu estava orando hoje, na verdade nesses 3 dias, eu senti que eu preciso compartilhar a minha história com vocês, onde tudo começou. Hoje nós estamos aqui pastoreando, nós estamos aqui juntos, mas tudo isso começou quando eu tinha 13 anos de idade. E isso é importante, sabe por quê? Porque nessa noite existe um romper espiritual de Deus para todos nós que estamos aqui. Mas para que você possa receber tudo que Deus tem para você, você precisa fazer uma coisa: aumentar as suas expectativas naquilo que Deus pode fazer para você. Quando nós falamos de expectativas, na verdade, não é porque a gente acha bonito essa frase. É porque quando você coloca expectativas em algo que Deus pode fazer em você, cara, sua vida pode mudar hoje, para sempre. Você pode ter um encontro com Deus hoje, que pode transformar uma geração, que pode transformar a história da sua família, que pode transformar uma década, até mesmo mais de uma década, porque quando alguém recebe a plenitude do Espírito Santo, tudo vai ser diferente na vida dessa pessoa. Então quando nós falamos de aumentar as expectativas, é mais ou menos o que seria aumentar as suas expectativas em uma história bíblica. É como aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela está ali diante de Jesus, na verdade ela fica sabendo sobre como ela poderia ter a cura dela, e aquela mulher, de fato, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. Ela não tinha mais vida social, não tinha mais relacionamentos, porque imagine uma coisa, uma mulher com fluxo de sangue contínuo. Não sei nem como ela estava viva, mas ela coloca as suas expectativas em Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que nessa noite, talvez você esteja vivendo algum momento de dificuldade na tua vida, ou alguma esfera da tua vida que não está avançando. Eu quero te dizer uma coisa: se você colocar as suas expectativas naquilo que Deus pode fazer nessa noite, se você encher o teu coração de expectativas para o que Deus pode fazer, você vai receber um romper espiritual e a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Eu falo isso porque há muitos anos atrás, até que não fazem tantos anos, quando eu era adolescente, não fazem tantos anos, não é tanto. Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu vim para essa igreja local, e meu pai me trouxe, eu lembro que eu não queria vir para a igreja. Eu sempre falava: mano, meu pai não vai me achar, cara, porque se ele me achar, ele vai me arrastar. E eu gostava de empinar pipa naquela época, eu ficava na rua, e meu pai sempre ia me buscar, e ele me achava. Ele tinha certeza que os olhos de Deus estavam sobre ele, porque eu falava assim para os meus amigos: de domingo nós temos que ir para umas ruas mais longe. E aí eles falavam assim: mas por quê? Aí eu falava assim: porque a gente precisa empinar pipa em outros lugares, mas eu não contava para eles que o meu pai ia me buscar. Então a gente precisa ir para umas ruas mais longe, lá é melhor, na verdade a gente tem uma visão melhor. E aí ele sempre me achava. E eu lembro que quando tudo isso começou, foi quando eu vim com 13 anos de idade para a igreja. O pastor G, ele me conhecia nessa época, porque eu ficava brincando numa rua,
aonde ele morava. E ele já me conhecia, e ele falava assim, cara, você era esquisito, hein, velho? Mas glória a Deus, né? Deus transforma a nossa vida. É aquilo que eu sempre tenho falado nesse púlpito. O brilho de Deus faz você se tornar lindo e linda de Deus. Então, se você não está na presença de Deus, você precisa entender uma coisa. Se afunda na oração, meu irmão, que você vai sair de lá um Brad Pitt, em nome de Jesus. Não é brincadeira, não vai sair um Brad Pitt. Vai ser um lindo de Deus que Deus te criou para ser, e você também. Uma linda de Deus. E eu lembro que o pastor G, eu sempre brincava naquela rua, e nos 13 anos de idade, eu lembro que eu comecei a vir para a igreja. Eu ficava numas salinhas, onde naquela época, essas salas eram ali em cima, tinha uma janela ali. Não era pastor G, pastor Wagner, tinha uma janela ali, não tinha? Não tinha uma janela ali em cima daquela janela? Se eu não me engano? Ou eu estou ficando doido? Tinha, olha lá, eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Ó, não estou perdido não, o Espírito Santo está aqui. Dava para ver de lá. E eu lembro que tipo eu chegava e aí eu ficava com meu pai e aí a gente subia para aquela salinha. Aí ali a gente começava a ser ministrado e com 13 anos de idade eu comecei a conhecer a verdade do Evangelho. Eu comecei a conhecer a palavra. E eu lembro que com 13 anos de idade nós fomos para o primeiro acampamento, o acampamento de adolescentes. E nesse acampamento de adolescentes, eu lembro que nós estávamos num momento de adoração e nós estávamos num acampamento que era o acampamento da Igreja Batista da Lapa e nós estávamos num momento de adoração buscando a Deus e eu me lembro que a gente foi para o monte e quando a gente foi para o monte eu vi uma pessoa orando em línguas e aí eu falei assim, Deus, será que um dia eu vou orar em línguas? E eu lembro que aquilo veio de encontro no meu coração e já com 13 anos de idade eu comecei a buscar a presença do Espírito Santo. E eu lembro que teve outros demais acampamentos e eu sempre falava para um amigo meu que não está aqui, na verdade ele está aqui, mas não está hoje aqui presencialmente, o Marcelo, nós andávamos muito juntos naquela época e eu sempre falava assim, cara, o meu sonho é ser batizado com o Espírito Santo para orar em línguas. Olha que doideira. Por quê? Porque eu tinha sentido que algo diferente tinha na vida daquelas pessoas quando nós estávamos ali e tinha alguns jovens que eram mais velhos do que eu, então nós estávamos no acampamento e eles oravam em línguas e eu via o mover de Deus acontecendo e logo depois que eu saí dali, eu lembro que Deus, quando eu vi aquela cena, aquilo nunca mais saiu da minha mente e eu comecei a buscar o Espírito Santo, e eu lembro que quando eu chegava da escola junto com esse meu amigo Marcelo, nós íamos para casa e a gente não tinha o que fazer, na verdade, porque a gente não trabalhava, a gente era 13 anos de idade, mas a gente se reunia para poder orar, cara. E a gente se trancava no quarto, eu tinha só 13 anos de idade, e a gente falava, não mano, nós vamos encontrar o Espírito Santo, nós vamos orar, até a gente encontrar Deus. E eu lembro que uma das noites aonde nós voltamos naquele acampamento, naquele mesmo acampamento, aonde nós estávamos, daquela primeira vez que eu vi alguém orando em línguas, eu lembro que nós fomos para aquele mesmo monte, e naquela época quem estava cuidando dos jovens, e adolescentes era o Werner, e eu lembro que ele era muito mal, velho. Vocês não sabem, no bom sentido, vocês não sabem o que é ter um líder que era ex-soldado do exército. Esse cara não dava boi para ninguém. Tanto que uma vez, foi muito engraçado, nós estávamos dentro do quarto, os adolescentes aloprando dentro do quarto, e de repente ele falava assim, ó, quem não fica quieto eu vou pegar. E aí eu lembro, essa estratégia eu nunca esqueço. E aí eu lembro que ele saiu do quarto. Ele falou assim, ó, eu vou sair agora e quem estiver zoando, depois eu vou pegar, hein? Deus está vendo. E aí ele fez que abriu a porta, a luz estava apagada, e aí ele fechou a porta, e aí ele ficou lá no quarto com a luz apagada e nós não vimos. E aí a gente começou a aloprar, cara. E de repente ele acendeu a luz e ele pegou todo mundo. E quando ele pegou todo mundo, ele falou assim, ó, agora você vai rolar na grama. E tava chovendo, eu falei, não mano, você é louco velho, eu vou rolar na grama, você vai acabar com a minha saúde, eu vou chamar o meu pai mano, eu vou ligar, pode ligar pro meu pai. Não, vocês vão rolar na grama, na chuva, porque vocês desonraram aqui a parada. E aí a gente foi. Cara, eu sei que eu cheguei todo enlamaçado, velho, bravo. E eu e os moleques, a gente chegou bravo, enlamaçado. Eu falei assim, mano, esse cara, ele é abusado, mano.
Pô, que líder abusado é esse, mano? Olha o que ele fez com a gente. E aí a gente ficou muito bravo. E depois, no outro dia, se você não decorava o versículo, você não podia almoçar. Eu falei, não, eu não vou decorar o versículo. Ele falou assim, beleza, você não vai almoçar. E foi passando as horas, e eu vi todos os adolescentes almoçando. Eu falava assim, mano, esse cara é louco, ele vai fazer isso comigo mesmo. Vou morrer de fome, mano. Não, você vai ter que decorar o versículo. Isso tudo foi gerando a presença de Deus em mim. E eu lembro que eu estava orando, nessa vez, nós estávamos no monte, tinha muita zoeira, mas tinha muita presença de Deus. E eu lembro que a gente estava no monte orando e buscando a presença de Deus. E de repente, eu fechei os olhos e eu senti como se o fogo de Deus viesse na minha direção. Eu falo isso e compartilho porque a partir daquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais consegui esquecer de Jesus, nem um dia da minha vida. E eu lembro que eu estava lá naquele monte orando e estava muita gente. E de repente eu fechei os olhos e eu via como se uma sarça, mais ou menos aquela cena de Moisés e uma árvore queimando na minha frente. E de repente aquele fogo que estava queimando naquela árvore, ele entrou dentro de mim e eu olhava e eu comecei a tremer muito. Só que eu ouvia Deus me dizendo, e Ele falava assim, Sandro, eu te separei para que você possa pregar o Evangelho. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu não sei o porquê eu estou compartilhando isso, mas aquilo transformou a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. E eu me lembro que eu comecei a ter muita fome e sede de Deus. Eu não conseguia parar de orar. Então nós ficávamos orando a semana inteira, nós buscávamos a Deus, e aí como a gente não trabalhava, a gente ficava indo para os ciclos de oração das Assembleias de Deus de toda a redondeza. E a galera conhecia a gente, dava oportunidade, a gente pregava no poder de Deus. Com 13 anos de idade, eu me lembro que aconteceu um fato muito importante nessa temporada, onde uma pessoa de uma igreja, que era amiga de um amigo meu, falou assim, Sandro, vai ter um congresso de crianças e eu quero te convidar para pregar. Eu falei assim, mas eu nem sei fazer isso, mano. Aí eu me lembro disso muito claro, e eu falei recentemente com a Pen em relação a isso. E eu lembro que eu falei assim, você tem que falar com o meu pastor lá, porque eu só tenho 13 anos e tal. Aí ela veio aqui na igreja, ela era amiga, conhecia o pastor Paulo. E aí ela falou, olha, eu gostaria de convidar ele para pregar. E ele olhou e falou assim... Tá bom, se ele quer ir, mas tipo assim, esse moleque não tem condição de fazer isso. E aí, eu fui, cara. E eu lembro que o meu coração queimava por isso, e eu não sabia como eu ia fazer. E aí eu lembro que eu fiquei quase um mês estudando, lendo um versículo, e eu ficava lendo e relendo, e aí eu falei assim, glória a Deus, chegou o dia, eu vou pregar. E quando eu cheguei lá, o que foi engraçado é que eu achei que eu ia falar mais ou menos uns 30 minutos. Cara... eu falei 5, e de repente deu um branco. Eu falei assim, meu Deus, mano, vou passar vergonha aqui, cara. E aí, quando eu falei 5 minutos, de repente eu fechei os meus olhos, e eu comecei a sentir a presença de Deus, a mesma presença que eu tinha sentido lá, quando eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E de repente, aquelas pessoas começaram a orar em línguas, e as pessoas começaram a cair no chão, e o poder de Deus apareceu, e os pastores que estavam lá também, e aí a presença de Deus veio de uma forma incrível e transformadora. Isso não é sobre mim, nunca foi sobre mim, mas existe algo de Deus quando nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. O livro de Atos vai dizer uma coisa muito interessante. Quando nós lemos o livro de Atos inteiro, o livro de Atos, ele fala dos atos dos apóstolos. Só que é engraçado porque muitos teólogos eles vão dizer que não são os atos dos apóstolos, mas atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que lá em Atos 2 é quando o Espírito Santo ele desce sobre aqueles homens. E aquele mesmo Pedro que negou Jesus, aquele mesmo Pedro que era um homem aonde ele era um homem muito impulsivo,
e foi falado isso aqui, aquele mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado, ele recebe a plenitude do Espírito Santo, e esse mesmo Pedro, esse mesmo homem impossível, falho, esse mesmo homem que negou Jesus, ele é empoderado com o poder explosivo do Espírito Santo, e naquele momento, ele prega, e 3.000 pessoas, e mais pessoas são salvas por causa da plenitude do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver na velha aliança a era onde Deus está falando com o homem diretamente. Nós vemos Deus falando com Moisés, nós vemos Deus falando com os grandes líderes, com os sacerdotes. E aí quando nós entramos ali nos evangelhos, nós vemos a era onde Deus sai da Bíblia e Ele anda na humanidade entre os homens. Jesus. Nós vemos Jesus curando muitos enfermos, libertando cativos, mas nós vemos que existiu uma promessa quando João Batista começa a pregar o Evangelho, e ele vai dizer o seguinte: olha, eu vos batizo com água para cumprir a lei, mas existe um que vai vir após mim. Esse eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse eu não sou digno de tirar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando nós olhamos para a promessa de Joel, lá na velha aliança, lá no Velho Testamento, Joel está falando que nos últimos dias, e muitos teólogos interpretam que os últimos dias é após a vinda de Jesus. Jesus vem e morre pela humanidade, e aí ele ressuscita, e depois disso, já se começa a configurar os últimos dias. Mas para esses últimos dias, existe uma promessa de Joel que vai dizer o seguinte: nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, jovens, velhos, crianças, muitas pessoas receberão do meu Espírito, e nesses dias as pessoas viverão de uma forma diferente. E o que é engraçado é que Jesus, quando ele está andando ali com aqueles homens, ele vai dizer o seguinte: olha, chegou a hora e eu vou. Quantos lembram disso? E aí ele vai dizer assim: eu vou, mas eu preciso ir. Por que eu preciso ir? Porque se eu não for, ele não vai vir. Quem seria esse? E os discípulos não sabiam, e na verdade, aquilo era novidade para todas aquelas pessoas, porque de fato os discípulos vão dizer: Senhor, mas o que é melhor do que Deus conosco? O que é melhor com Deus andando do meu lado? O que é melhor Deus curando? O que é melhor Deus colocando as mãos na minha cabeça e eu sendo curado das minhas enfermidades? O que é melhor andar com Deus do lado? Jesus é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, mas ele diz: mais do que isso, eu vou para enviar o outro, o Espírito da verdade, que guiará vocês por toda a verdade. E aí ele vai dizer o seguinte, olha que interessante: esse Espírito da verdade que te guia por toda a verdade, ele é o Espírito Santo de Deus. Ele não vai vir mais sobre você uma vez só, mas vai ser mais do que Deus andando com você. Agora a condição para todos nós, jovens, adolescentes, crianças, sim, crianças, todos nós podemos receber o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus em nós. Isso quer dizer que quando você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo começa a habitar em você, e a partir de agora você tem a vida de Deus, você tem a mente de Deus, você tem o favor de Deus, você tem o amor de Deus, você tem o coração de Deus dentro de você, porque já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E essa é a promessa de Deus para todos nós. E quando nós começamos e entendemos o papel do Espírito Santo, o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, eu vou contar uma coisa aqui que eu descobri recentemente. Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. O Espírito Santo vai aparecer aqui em nome de Jesus. Ter comunhão com o Espírito Santo não é você andar com Ele. Você sabia disso?
O que é ter comunhão com o Espírito Santo? Ter comunhão com o Espírito Santo não quer dizer que você anda só com Ele, mas mais do que isso, Ele te leva por todos os lugares aonde Deus quer te levar. Ter comunhão com o Espírito Santo é ser levado pelo Espírito Santo no amor e no favor e na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Isso é ter comunhão com o Espírito Santo, é você entender que não é somente andar com Deus, mas é deixar Deus te carregar por onde Ele quer, em todos os lugares, no poder explosivo do Espírito Santo. Só que existe uma coisa que nós precisamos falar aqui, que é muito importante. Saulo, quando ele se encontra ali no livro de Atos, nós estamos falando, Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Então Saulo é um homem que está perseguindo a igreja. Aquele cara era um cara que era faca na caveira. A Bíblia fala que ele chegava nas igrejas, fechava, metia o pé na porta, arrombava as portas. Ele acabava com todas as igrejas porque ele achava que ele estava fazendo isso como um trabalho para Deus. E Saulo é um jovem cheio de fúria. E aí a Bíblia vai dizer que Saulo estava no apedrejamento de Estevão. E cara, eu vou te dizer uma coisa aqui, ó, jovens. Quantos jovens aqui desejam o ministério de Deus? Pode fazer, levanta sua mão. Tem um monte de jovens aqui que tem fome e sede. Estevão era um jovem onde ele assume o ministério e o ministério dele é morrer por Cristo. Esse foi o cara que teve o ministério mais curto. Por quê? Porque ele é inserido no ministério e daqui a alguns dias ele está sendo apedrejado. Mas a Bíblia vai dizer que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Esse cara queimava tanto por Jesus que quando ele está sendo apedrejado, como que nós podemos explicar isso? Ele está sendo apedrejado e as pessoas estão descendo pedrada nele. E ele está ali de joelho e ele olha para o céu e vê os céus abertos e Jesus está diante, ao lado de Deus, e ele está em pé, e ele olha para Estevão, e Estevão faz uma oração, cara. A oração que ele faz assim: Senhor, não leve em consideração o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que faz. Cara, como que nós podemos explicar isso? Como nós podemos explicar um jovem que adentra no ministério, está sendo apedrejado, morrendo por Cristo, e ele faz esse tipo de oração, cara? Sabe, nos nossos dias nós temos muitas coisas que vão nos servir. Nos nossos dias nós temos muitas coisas que vai agradar o nosso ego. E nós estamos muitas vezes procurando isso. Muitas coisas que vai trazer conforto. Muitas coisas que vai nos trazer realização. É claro que é parte do plano de Deus sermos prósperos, frutíferos e crescermos. Isso de fato é indiscutível. Mas muitas vezes nós estamos procurando um lugar para realizar os desejos da nossa carne. E eu quero te dizer uma coisa: nesse lugar, exatamente nesse lugar que você está fazendo isso, realizando os desejos da sua carne, é um lugar de destruição, porque o pecado vai te cobrar muito mais caro do que você está disposto a pagar. Sabe quanto que o pecado cobra? R$1 milhão. É muito? 2 milhões. É muito mais. Tipo assim, é quando nós falamos: não, mas eu vou fazer isso, e só se eu fizer isso, aí Deus me perdoa depois, porque é só fazer uma oração. Mas eu quero te dizer, enquanto nós abrimos espaço para o diabo, ele vai destruindo a nossa vida, ele vai colocando em nós uma depressão, ele vai colocando em nós sentimento de angústia, de tristeza, que vai afundando a nossa vida, a certo ponto de que nós precisamos entender que o pecado é destrutivo, porque o salário do pecado é a morte. Como nós podemos enquadrar esse jovem aqui agora, na nossa era, nos nossos dias? Mas eu quero te dizer uma coisa: as gerações mudam, mas o Espírito Santo não muda e não mudará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Porque agora, nesse reino onde nós estamos inseridos, existe uma coisa que nós não podemos esquecer: enquanto eu morro, eu vivo. Nesse reino, quando eu morro, é no lugar onde eu estou agora vivendo. Nesse reino, se eu tomo um tapa na cara, eu dou a outra face.
Nesse reino, como o Leandro falou ontem, se falam para mim andar 1 milha, eu vou andar 2. Só que é nesse lugar que você vai se sentir completo, é nesse lugar, sim, nesse lugar fazendo isso, que você vai viver uma vida frutífera e vai se sentir completo. Por muitos anos da minha vida, eu estive na igreja aqui. Eu estive aqui por muitos anos como jovem e eu não entendia sobre algumas coisas. E eu sempre vinha para a igreja, mas depois quando eu saía, parecia que ainda estava faltando alguma coisa. Só que quando eu descobri o Espírito Santo, quando eu descobri a palavra de Deus, quando eu comecei a comer essa palavra, quando eu comecei a me alimentar da palavra, tudo começou a fazer sentido e eu comecei a sentir, eu comecei a perceber qual era o significado e o propósito da minha vida. E eu lembro que lá atrás, ainda quando eu encontrei Deus, o Espírito Santo falou comigo, e tudo isso que nós estamos vivendo hoje aqui, esse tempo, é tudo sobre o reino eterno de Deus. Não existe um outro lugar para nós, jovens e adolescentes, a não ser numa comunhão eterna com Deus. A comunhão eterna com Deus é o lugar onde nós temos que ficar. Sabe por quê? Porque Gênesis vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E isso quer dizer uma pluralidade. Ele está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Existe divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim ou não? Não, por quê? Porque é uma comunhão eterna. Nós fomos criados para esse relacionamento, para esse lugar. Mas quando nós entramos nesse lugar, nós não podemos estar sozinhos nesse lugar. Nós precisamos do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. O Espírito da verdade que está disponível para nós, jovens e adolescentes, todos nós que estamos aqui, igreja, o Espírito da verdade que tem a capacidade, só Ele pode nos guiar por toda a verdade. Se nós não tivermos numa comunhão eterna com Ele, se nós não tivermos interação com Ele, por mais que você aceite Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, mas se você não tiver essa relação diária na tua vida, eu quero te dizer uma coisa. Você pode estar se perdendo. Por quê? Porque nós somos chamados para um relacionamento eterno com Deus. Nós somos chamados para isso. E por que é importante nós falarmos sobre isso hoje, nos nossos dias e agora? Porque só existe um jeito de vivermos uma vida significativa. E isso é somente cheios da plenitude de Deus. Sabe o que o livro de Atos fala? Que Saulo, esse jovem, ele estava ali indo contra as igrejas. Ele achava que ele estava fazendo um trabalho para Deus. Então de repente ele começa a fechar as igrejas. Ele começa a prender os cristãos, a matar os cristãos. E de repente ele encontra Jesus. Mano... Pensa, cara, de boa, pensa isso comigo, velho. Ele era jovem, porque a Bíblia fala que ele era jovem. O cara, era uma bomba, velho. Ele achava que ele estava fazendo aquela parada para Deus. Ele chega nos sacerdotes, pega as cartas e fala assim, ó, agora eu vou fechar tudo. Então ele está a caminho de Damasco, nos cavalos, com a equipe dele. E de repente, quando ele chega num momento, a Bíblia vai dizer que houve-se uma luz, brilha uma luz. E aí, ele vai dizer o seguinte... Jesus aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E cara, a Bíblia vai dizer que esse cara cai de joelhos e imediatamente ele fala, Senhor, eu reconheço que tu és o Senhor. Só que é interessante que Saulo, ele entra numa cidade e ali ele entende que ele estava perseguindo, estava fazendo a coisa errada, mas Ananias, que é um profeta de Deus, Deus diz assim para ele, Ananias, existe um homem que o nome dele é Saulo e você precisa encontrar ele. E aí Ananias fala assim, não vou. Mano, o cara era faca na caveira, velho. Não vou. E aí Deus fala, ele é um vaso importante para mim, você precisa ir. Sabe quando Deus fala alguma coisa para você? Que é ruim. Tipo assim, aos seus olhos. Deus fala, faz isso. Aí você sabe que você vai ser prejudicado. Ou até mesmo a sua própria vida em relação às outras pessoas. Você está no seu colégio, ou você está na faculdade. E Deus fala assim, ó, ora por um seu amigo. Aí você fala assim, não, eu não vou orar não. O que vão achar de mim? Já aconteceu isso? Com alguém aqui?
E aí, o que acontece? Ananias vai até Saulo, e aí quando ele encontra, ele fala: o Senhor me enviou para que você pudesse enxergar. Então a Bíblia vai dizer que Ananias põe as mãos sobre Saulo, e Saulo recebe a plenitude do Espírito Santo. Então isso quer dizer que por mais que nós que estamos aqui na igreja, encontramos Jesus, estamos na igreja, podemos ainda não ter recebido a plenitude do Espírito Santo. E Paulo, depois que ele começa a pregar, ele vai numa cidade onde Apolo está fazendo um discurso ali, e aí Apolo prega a palavra, e aí Paulo chega nessa cidade, tinha uma igreja que essa igreja estava bagunçada. Posso te dizer uma coisa? Deus está me falando aqui uma coisa muito importante. Talvez você tenha alguma área da tua vida que está bagunçada. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo que está bagunçado é porque Deus não passou por lá ainda. Você sabia disso? Quando existe uma área da tua vida que está tudo enrolado, bagunçado, é porque você precisa de Deus lá, porque só Ele pode consertar as coisas na tua vida. É claro que Ele pode fazer isso através de nós, mas existe algo de Deus. Quando Deus passa num lugar, imediatamente esse lugar é transformado. Foi o que aconteceu, uma terra sem forma e vazia, um caos. E disse Deus: haja luz, e imediatamente houve luz, e Deus começa a criar. Ou seja, havia um caos. Se há uma área da tua vida que há um caos hoje, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Hoje, a partir dessa noite, a sua vida pode mudar completamente, mas você precisa colocar as tuas expectativas naquilo que o Espírito Santo pode fazer. Então Saulo recebe a plenitude do Espírito Santo, e aí ele desce numa outra cidade, e aí mais para frente ele está pregando, e de repente ele chega nessa cidade. A primeira pergunta que ele faz para aquela igreja, uma igreja infrutífera, ele fala assim: mano, de boa, vocês estão enrolados aqui, velho. Eu só vou fazer a primeira pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E aí aqueles homens vão dizer assim: afinal, quem é o Espírito Santo? E aí os apóstolos, Paulo ora por aqueles homens, e imediatamente eles recebem o poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. A Bíblia vai contar também uma outra história de um homem, um grande homem de Deus que está orando, e aí de repente esse homem recebe uma visita de um anjo, e ele envia alguns servos para poder ir até Pedro. É Cornélio esse homem. Ele envia alguns homens para ir até Pedro, e Pedro também recebe uma revelação. E quando de repente Pedro vai até esse homem, ele está orando, de repente a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo cai sobre aquele lugar, e muitas pessoas recebem o poder de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos o Espírito Santo, o responsável, é Ele quem está liderando esse momento da história bíblica. Cara, o Espírito Santo, Ele está liderando esse momento. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Espírito da verdade, Ele nos guia por toda a verdade. Então Deus fala na velha aliança, Jesus vem nos evangelhos, e agora o Espírito Santo está fazendo o grande trabalho de Deus, que é consolidar tudo. Só que, de fato, algumas coisas nós precisamos falar nessa noite para poder identificar. Somos guiados pelo Espírito Santo? Fala para o seu amigo: cara, você é guiado pelo Espírito Santo? E aí nós vamos ler a Bíblia agora. Senão eu vou falar que eu sou herege. 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte, olha só. 2 Coríntios 5,17, pode abrir, vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o que o texto está dizendo? Olha só, ele está dizendo: agora vocês, todos nós que estamos aqui na igreja congregando, ele tem uma palavra para nós. E assim, se alguém está em Cristo.
O que é estar em Cristo? Primeiro, é um estado. Você está, é um lugar. Você vive nele. Estar em Cristo é um relacionamento diário, é um envolvimento com Ele, é viver pelos interesses de Cristo. Estar em Cristo não é estar só na igreja, estar em Cristo é estar no corpo de Cristo, que é a igreja, cara. Sabe, eu tenho falado muito para esses caras que andam próximos de mim. Nós precisamos estar na igreja. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde Deus vai desenvolver a nossa vida, porque a igreja é o corpo de Cristo. Sabe por que o diabo fala muito contra a igreja? E muita gente está dizendo, ah não, beleza, eu sou a igreja. Você não é a igreja. A igreja é isso que nós estamos fazendo nessa noite. É o ajuntamento. A maior mentira do diabo nos nossos dias com os jovens é dizer assim, não mano, mas eu sou a igreja sozinho. Mentira, você está sendo enganado. A igreja é isso que nós estamos fazendo aqui. Igreja é nós estarmos reunidos, mas mais do que estarmos reunidos, olha só, nós precisamos entender que nós somos chamados para colaborar na igreja, cara. Quando nós falamos, eu estou em Cristo, e aí você só vem na igreja, aí você sai, não se relaciona com ninguém, não dá sua colaboração em relação a algum serviço na igreja, porque isso é muito importante para desenvolver a tua vida espiritual. Quando nós chegamos nesse lugar, onde o apóstolo Paulo entendeu, olha só, Deus me falou, então a gente está entendendo que chegou o momento de vocês pastorearem, isso é o momento de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, para que chegasse nesse lugar, não é meritocracia isso, nós estávamos inseridos no corpo. Se você quer viver uma vida boa, abundante, próspera, se você quer viver uma vida feliz e com significado, você precisa fazer parte desse corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não adianta só vir participar da conferência, olhar, mano, muito bom, da hora. Não, Deus tem muito mais para você, mas para isso, você precisa participar desse corpo, trabalhar na igreja. Não é ajudar o ministério, não é ajudar a igreja, não, é você fazer parte da igreja, porque a igreja é você. Eu quero te dizer uma coisa, nessa noite, Deus está nos chamando para que a gente possa viver nesse reino de forma material, viver a expressão desse reino no nosso dia a dia. Então muitas vezes você até vem para a igreja, você gosta do PG, a galera é da hora, come um Mac, um BK, engorda, emagrece. Eu perdi 12 quilos recentemente, falei para a enfermeira Bárbara. Pressão alta. Galera já vai me crucificar aqui, ó. Para de falar de pressão alta. Mas eu estava me alimentando errado. Então, de fato é que quando nós estamos na igreja, nós somos desenvolvidos por Deus. Sabe, eu vou contar uma coisa muito importante aqui para vocês, e vocês vão sacar onde muitas das vezes vocês estão perdendo algumas coisas. Olha só, há muitos anos atrás, quando eu me converti lá, eu lembro que começou células aqui. Eu não sabia nem falar, velho. De verdade. Eu não sabia nem me comunicar com as pessoas. Isso daqui que eu estou fazendo aqui é milagre de Deus. É o Espírito Santo. Senão, não tem como. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Só que eu lembro que as células, eu comecei a liderar células. Mano, quando eu comecei a liderar célula, eu comecei a entender o evangelho melhor. Eu falei, nossa, Deus se relaciona e tal. Por mais que eu faça um monte de coisa errada, mas mesmo assim Ele me ama. E eu comecei a ser constrangido por esse amor. E comecei a cuidar de pessoas. E aí, eu me lembro que começou a acontecer algumas coisas interessantes na minha vida. Eu lembro que, o meu trabalho, ele começou a se desenvolver de forma exponencial. Por quê? Porque eu comecei a me relacionar com as pessoas, comecei a me comunicar melhor. Então, eu trabalhava, de vendas no comercial, eu falava, nossa, mano, tô falando bem. Você é louco, velho. Aprendi a me comunicar, então eu comecei a estudar, então eu comecei depois a ir para o seminário, comecei a ler muito, então eu comecei a viver um crescimento exponencial na minha vida financeira, por quê? Por causa daquilo que eu estava vivendo na igreja, porque Deus estava me desenvolvendo. Não é usar a igreja para prosperar, não é nada disso, mas existe um desenvolvimento de Deus para todos nós, que só vai acontecer quando você fazer parte desse corpo. E nós somos jovens, e a Bíblia diz assim, vocês são jovens, e eu vos escolhi, a palavra de Deus, eu vos escolhi jovens, sois fortes e tendes vencido o maligno. Essa é a maior verdade sobre nós, mas para isso nós precisamos estar inseridos nesse corpo.
Cara, cada vez que chega uma mensagem no teu grupo de PG para você fazer algo na igreja, é Deus falando assim: vem que eu quero te desenvolver, vem que eu vou te fazer crescer, vem que eu vou desenvolver tua vida. Mas aí você fala assim: ah não, vou assistir Netflix. Ainda mastiga o chiclete. Então estar em Cristo, é muito importante isso. Estar em Cristo é fazer parte do propósito eterno de Deus. Estar em Cristo, olha só, estar em Cristo é você viver uma vida completa, cara. Completa. Tá faltando alguma coisa? Você precisa estar envolvido no corpo de Cristo para que você possa desenvolver isso, para que faça sentido as coisas na sua vida, para fazer sentido. E aí o texto vai dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, e aí ele passa para o segundo ponto, nova criatura é. Percebe que se alguém está em Cristo, a continuidade é ser uma nova criatura. Olha isso. Então, se você está em Cristo, agora você é uma nova criatura. E aí, você se torna uma nova criatura, você nasce de novo, você nasceu de novo, e aí agora existe uma chave de Deus aqui. Se você nasceu de novo, Deus não te chamou para ser um bebê eterno. Paulo vai falar da maturidade em Cristo, é um desenvolvimento. Deus te salvou, você é uma nova criatura. Agora Deus quer desenvolver a tua vida. E Paulo vai falar o seguinte: enquanto você for um neófito, um bebê, um tecno, um filho bebê de Deus, não vai ser liberado grandes coisas para você. Mas quando você vai se desenvolvendo nesse relacionamento, trabalha na igreja local, vai para cima, evangeliza, prega, você começa a recebe a plenitude do Espírito Santo, avança na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, aí Deus começa a aparecer, e aí você começa a desenvolver essa nova criatura em Cristo. Quantos querem ser um bebê espiritual para sempre? Cara, ninguém. E aí, eu quero te dizer uma coisa, vai para uma escolinha, um dia, deixa eu falar, um dia eu fui na escola do meu filho, mano do céu, velho, eu entrei lá, tanta criança imatura, lógico, criança imatura, eu entro na escolinha, presta atenção nisso, mano, um caos, velho, um caos, treta atrás de treta. Eu entro na escolinha dele e aí eu tô observando, olha só, treta atrás de treta. Mano, e imaturidade. É assim, ó, se eu ficasse lá mais 1 hora, eu tinha que sair de lá, eu tinha que ir pro hospital tomar calmante, de tão estressado que eu ia ficar. Mano, é verdade, por quê? Criança é imaturo, então é imaturidade, e aí o que acontece? Quando você olha para isso, você percebe essa imaturidade, é briga, é treta. Vou falar como que é na casa de pastor aqui agora. Natan e Helena, mano do céu, só Deus, é vulnerabilidade isso daqui, ó. Vou contar. Mano, os caras estão sentados no sofá, de repente um olha para o outro, com cara feia, e começa um chutar o outro. De verdade, um dia, foi o dia inteiro assim, mano. E eu jogava o chinelo, velho. Chegou uma hora que eu joguei o chinelo. O dia inteiro, o pau fechando o dia inteiro. A imaturidade das crianças junto. E a gente separa, explica, e prega, e ora, e unge. Hoje eu estava ungindo de novo. Eu unjo todo dia, cara. Não, de verdade, eu unjo todo dia. E aí, olha a impressão que eu tenho. Um dia, eu acho que essa impressão foi de Deus. Quantos assistiram Vingadores, quando o Capitão América, ele tá numa treta, acho que com o Hulk, ou com o outro Capitão América, não sei, se é essa parte, Vingadores, e aí ele fala assim, eu posso fazer isso o dia todo. Mano, eu olhava para os dois e parecia que eles falavam assim, papai, eu posso fazer isso o dia todo. Eu falei, misericórdia, mano. Por quê? Por causa da imaturidade. Então eles começam a se pegar, então eles começam a tretar e a gente vai separar, e é um problema. Porque na verdade a gente está com uma visão maior, não se bate, aí quebra um dente, ou aí fica tretando, cai do sofá, e aí pula, e aí corre, e aí fala que é o Homem-Aranha, e depois fala que é o Flash. Num dia ele é todos os Vingadores, cara. Não dá, mano, misericórdia. Eu preciso raciocinar aqui. Não dá, cara, misericórdia. Agora eu falo, agora
Tô sentindo um fogo de Deus aqui. E aí a minha oração é que Deus abençoe com muito sabedoria todos os professores que estão online ou que estão aqui em nome de Jesus, porque eles precisam. Mas de fato é que a imaturidade, ela faz você viver agora de forma insatisfatória. Nessas férias, eu fico observando isso. O Natan fala assim: papai, eu quero um bonequinho. Aí eu levei ele numa lojinha que era baratinho, para não gastar muito. E aí eu compro um bonequinho pequeno. No outro dia, ele já está falando um monte para mim, porque ele quer outro. Eu falei: mano, peraí, curte esse. Fica com esse bonequinho e depois no outro dia a gente vai ver. Vamos orar. Vamos esperar papai receber para depois comprar. E aí eu vou explicando esses detalhes, mas ele está me pressionando, cara. E aí ele fica assim: não, papai. E aí ele fica: não, eu quero. Cara, é assim. Por quê? Porque a imaturidade, ela não consegue enxergar o significado das coisas. Quando nós somos imaturos, a gente não consegue dar valor na nossa igreja, naquilo que Deus está fazendo. A gente nem está enxergando isso. Por quê? Porque a imaturidade só pensa no seu próprio ego, cara. Eu vivo para mim, eu quero as coisas para mim, e que se dane os irmãos, porque eu quero o meu desenvolvimento, o meu dinheiro. Mas a Bíblia vai dizer que nesse reino, nós temos que viver da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Pai nosso, reino, que venha o seu reino sobre nós. Tudo é nós e não é mais só eu. Então a imaturidade vai te colocar num lugar onde você pensa só no seu ministério, só na sua vocação. Mas a maturidade em Cristo faz nós vivermos isso que nós estamos vivendo aqui, ó. 3 dias de conferência recebendo de Deus, nos unidos, recebendo mais do Espírito Santo, em unidade, em amor, em graça, compartilhando verdades que pode transformar a nossa vida. Fala pro seu irmão: Jesus vai te pegar, cara. O Espírito Santo está aqui, velho. Uma pessoa imatura é aquela que sempre acha que está certo. Cara, tem gente que ele sai tretando com todo mundo e só ele está certo. Quantos já? Você gosta de viver com uma pessoa assim? Eu não, mano, você é louco? Se ele falar mal de um, daqui a pouco ele está falando mal de outro, aí você tem que repreender. Então uma pessoa imatura, ela sempre olha para o seu ego e ela vai dizer: cara, eu estou certo. Os imaturos são aqueles que nunca crescem, cara. A imaturidade, ela é uma forma de egoísmo. E os imaturos são aqueles que nunca estão dispostos a mudar. Então Deus está querendo desenvolver a nossa vida. E aí o texto vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, você está nele primeiro e depois você nasce de novo. E aí a Bíblia vai dizer assim: as coisas velhas já se passaram. E olha só, esse texto é tão interessante que a Bíblia não vai dizer que as coisas velhas vão se passar num processo onde você vai orar, vai graduar, não, a Bíblia vai dizer assim, ó, que as coisas velhas já se passaram. É definitivo isso. Então, o problema é que muitas vezes nós não consideramos essa verdade sobre nós. Por quê? Porque se o texto está falando que as coisas velhas já foram, nós precisamos abrir mão das coisas velhas da nossa vida, cara. Então nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura, entendemos o que é estar em Cristo, relacionamento, igreja, dia a dia, trabalhar aqui, nos relacionar com os irmãos, ferro afiando ferro, e aí agora as coisas velhas já se passaram, ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu tenho uma vida nova para você. Mas nós precisamos entender isso de fato. Por quê? Porque se nós estamos vivendo aqui em comunidade igreja e ainda estamos sobre o domínio do pecado, a Bíblia vai dizer que o pecado já não domina mais sobre você, mas você precisa entender essa verdade, de que o pecado não domina mais sobre você. Então as coisas velhas já se passaram. Deus está falando assim, olha só, agora você está em Cristo e você é uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. Deus está falando assim, olha, eu olho para você e vejo que as coisas velhas já se passaram, mas de fato você acredita nisso e de fato você já largou as coisas velhas da tua vida?
Mano, é assim, mano. É isso que ele está falando. Então ele está falando assim, olha, as coisas velhas já se passaram. Por quê? Porque Romanos 6,14 vai dizer assim, ó, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitas pessoas estão buscando o reino de Deus, mas não buscam a sua justiça. Por isso não conseguem encontrar significado de vida e não conseguem viver toda a plenitude e a bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores. E como que isso acontece? O reino de Deus nós buscamos em oração, em relacionamento, e a sua justiça. Qual é a justiça? É Deus te fazendo justo através de Cristo Jesus. Você é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Agora quando Deus olha para você, você se torna justo para Ele, mas de fato você se enxerga assim. Eu acredito que muitas vezes nós não nos enxergamos assim, porque quando você errar, o diabo vai falar, você não merece, Deus não vai te abençoar, você não pode, você não consegue. Ele vai fazer a psicologia inversa, você não pode, você não consegue, você é um destruído, enfim. É isso? Então nós precisamos entender que agora nós estamos em Cristo, uma nova criatura nós somos. As coisas velhas já se passaram, e aí ele vai dizer o seguinte, e eis que tudo se fez novo. Olha o que o texto está dizendo. Mano, fala assim, ó, repete isso comigo. Tudo se fez novo. Repete de novo, tudo se fez novo. Ele não está falando que tudo vai se tornar novo. Mano, isso daqui é uma chave, de verdade. Ele não está falando que você vai vivendo e tudo vai se tornando novo. Isso é uma realidade para nós, nesse reino. É um processo. Mas para ele, já é, cara. Você já está em Cristo, uma nova criatura você é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, e agora, quem vai viver e quem é responsável por viver esse novo? Nós com as nossas decisões. Então enquanto nós nos vemos nas coisas velhas, a gente fica ali mendigando as coisas velhas, a gente fica guardando as paradas. Eu quero te dizer uma coisa, existe uma verdade de Deus sobre você, e você não está vivendo por causa das tuas decisões. É isso que a Bíblia está dizendo. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então de fato, se tudo se fez novo, eu quero te dizer uma coisa, agora você tem uma nova vida, agora você tem um novo relacionamento com Deus, agora você tem, se a sua vida financeira não dava certo, agora ela vai dar, porque Deus está com você. Tudo se fez novo, cara. Mas a nossa crença nisso, nós nos vemos como uma nova criatura? Tudo se fez novo para Deus, mas e para você? Porque no reino eterno de Deus, a Bíblia vai dizer assim, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, você precisa conectar com essa verdade. Mano, quando você conecta com essa verdade, ninguém mais pode parar a tua vida, cara. Porque você entra no plano eterno de Deus para a tua vida. Então ele vai dizer que tudo se fez novo, não é que vai se tornar. É claro que para nós isso é um processo. E a pergunta é, hoje você crê que realmente tudo se fez novo na tua vida? Você tem uma nova vida de Deus, mas você vive como se você tivesse uma nova vida de Deus? Hoje nós sabemos que o maior ladrão da nossa geração é o smartphone. Não é que a gente não pode usar, a gente tem que usar. Tem que usar, cara. Prega o evangelho. Manda mensagem lá no grupo. Tipo, prega a palavra, manda versículo. Sim, a gente tem que usar. Isso faz parte da nossa geração. E se Jesus estivesse aqui, ele usaria para poder usar o veículo como uma mídia, meio de comunicação daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. E por causa disso nós temos o avanço do reino em lugares que as pessoas não poderiam entrar o evangelho. Por causa da internet, o evangelho está chegando através de YouTube e outras plataformas. Existe um avanço de Deus, mas o diabo ele está deprimindo os jovens e os adolescentes através dessas mídias sociais, porque você fica passando, e aí você fala assim, ó, presta atenção. Eu passo, aí eu falo assim, ó, nossa, que bolo gostoso. Depois eu falo assim, mano, vou comprar um tênis. Jordan, lançamento, Coppola. Lançamento, Jordan, lançamento. Mano, cano alto, azulzão. Ele já me mostrou, viu? Cano alto, azulzão, vou comprar. Aí depois você passa, aí só assim, preciso treinar, velho.
preciso treinar, eu preciso ir pra academia. Você vê alguém treinando, você fala, preciso treinar. Aí depois você passa, sabe o que vai acontecer? Você fala assim, nossa, eu preciso orar hoje, ainda nem orei. Nem orou. Tá só no Reels, nem orou. Aí depois você passa, aí você vai ver alguém viajando e você fala assim, nossa, eu queria tanto viajar, Deus. Queria tanto viajar, não estou conseguindo viajar. Ai, será que o Senhor está me abençoando mesmo? Entendeu? Então, quando nós ficamos sendo guiados e manipulados pelos meios de comunicação, você vai perder aquilo que é a maior verdade de Deus para você. Então agora nós somos a habitação de Deus, e o texto vai dizer o seguinte, que eis que todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então existe um novo de Deus para nós, e eu quero te dizer uma coisa, quando Deus olha para você por causa de Cristo, justificados mediante a fé em Cristo, você se torna justo de Deus, porque Jesus se tornou um injusto. Presta atenção nisso, Jesus, ele veio nesse mundo, ele entrou no nosso lugar, morreu como pecadores, para dar a vida dele de céu na terra para nós. Mano, você precisa dar um glória a Deus por isso aqui. Não, é sério, dá um glória a Deus, mano. Cara, Jesus, ele veio nesse mundo, presta atenção, ele veio nesse mundo para tirar tudo que é ruim da nossa vida, morreu na cruz como um pecador, para que você pudesse viver uma vida abundante, porque ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Cara, a gente está querendo encontrar significado em redes sociais, em relacionamento. A gente está querendo encontrar significado jovem. Você está querendo encontrar significado, não, mas eu preciso encontrar um amor da minha vida. Cara, tudo isso é bom e faz parte, mas eu quero te dizer, não é o amor da sua vida que vai te completar. Quem vai te completar é Deus, porque você foi criado para um relacionamento eterno com Ele e não com outra pessoa. Primeiro é Deus, primeiro é Deus, primeiro é Deus. Seja Deus, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. É lógico que você não vai ser um banana para namorar, isso faz parte. É lógico, isso faz parte, a gente sabe disso, Deus ele vai desenvolver isso, mas existe uma coisa importante que nós precisamos entender aqui, que o que nos completa é Deus, o que nos completa é a presença de Deus, cara. É relacionamento com Ele. Por quê? Porque eis que todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí, Deus olha para todos nós que estamos aqui nessa noite e Ele vai dizer o seguinte, 1 João 2,14: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. E eu quero chamar o louvor aqui. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Deus está dizendo para mim e para você, eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Deus está dizendo, eu depositei o meu espírito em você e você já venceu o maligno, mas de fato você está vencendo no seu dia a dia. Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Só existe um jeito para vivermos tudo isso. O primeiro passo é, você precisa reconhecer Jesus como Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador. Posso te dizer uma coisa? Não queira mudar sua vida para depois você vir na igreja. Isso é mentira do diabo. Sabe que o diabo está te enganando? Ele está falando assim, ó, pula na piscina, porque Jesus ele é um salva-vidas, que se você estiver se afogando, ele vai jogar uma boia para você. Não, mano, Jesus é o Salvador. Ele vai pular na piscina e te salvar. O Salvador veio para salvar. Eu não tenho que mudar minha vida para vir na igreja, irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho que estar aqui. Aqui é o lugar onde eu vou ser transformado. Eu estou cheio de falhas, todos nós. A nossa vulnerabilidade está aqui. Mas esse é o lugar onde Deus pode transformar a sua vida. Essa é uma noite que tudo pode se tornar diferente se você tiver expectativas nele e se você abrir espaço para ele aparecer na tua vida nessa noite.
Cara, não é sobre ele, é sobre você nessa noite. É sobre você, quando ele está dizendo: jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Ele está dizendo assim: essa é a minha verdade sobre você nessa noite. Mas de fato, você acredita? Eu te convido para que você possa abrir espaço na tua vida para que eu possa entrar nela. Mas você permite? Jesus está dizendo: não se põe vinho novo em odre velho. É o último dia de conferência, cara. Nós estamos sendo construídos aqui. Eu sinto que Deus quer aparecer e tocar e derramar a plenitude do Espírito Santo. Mas eu faço uma pergunta que Deus está colocando no meu coração: você realmente quer viver o novo de Deus essa noite? Porque se você quiser, eu quero te chamar para que você venha aqui. E você venha não pensando nos seus erros e nas suas imperfeições, não, cara. Eu vejo ele entrando aqui nessa noite, sabe como? Um salvador para te salvar. Eu vejo ele aparecendo aqui nessa noite, transformando corações, mentes. Eu vejo a plenitude do Espírito Santo sendo liberada sobre todos nós. E a pergunta é: quem tem coragem de receber tudo que Deus tem para você nessa noite? Eu quero te chamar. Feche os seus olhos. E se você realmente quer uma vida nova, e se você realmente quer receber essa plenitude, que lá com 13 anos de idade eu recebi essa parada louca demais, e eu lembro que depois eu me afastei, e eu tava na festa rave muitas vezes chapado de droga, mas eu não consegui esquecer Jesus, cara. Eu tava muitas vezes angustiado, e eu falava: Deus, esse não é o meu lugar. E eu estava muitas vezes deprimido, sem forças para sair. E o Espírito Santo falava: eu te chamei, cara. E eu me lembro uma coisa que eu quero compartilhar muito breve aqui com você. Uma vez, eu já tinha começado a namorar com a Renata. Eu estava na Paulista, fumando um cigarro. De repente eu estou ali. Vem um homem numa direção, uma mala, nunca mais me esqueço disso. Um executivo, com óculos quadrado. Quando eu falo, eu me lembro do rosto dele. E ele falou assim pra mim: cara, eu vim aqui falar com você porque o Espírito Santo me enviou para falar com você. Cara, eu quero te dizer uma coisa. No meio da Paulista, num lugar onde as pessoas estão focadas no dinheiro. E ele disse assim: o Espírito Santo mandou eu vir aqui para te dizer que Ele te ama e que Ele sempre cuidou de você. Naquele momento eu escondi o cigarro e eu fiquei com muita vergonha, mas parecia que eu tinha tomado um soco no peito. E eu comecei a chorar, mas eu não conseguia parar de chorar. Por quê? Porque o Espírito Santo apareceu para mim. E eu lembro que eu comecei a chorar, mas eu não conseguia parar de chorar. E Deus começou a transformar o meu coração. E quando eu escondi o cigarro, Ele falou assim: não é nem por força nem por violência, não tenha vergonha, porque a partir de hoje sua vida vai ser completamente transformada, cara. Eu quero te dizer uma coisa, eu sinto muito forte no meu espírito, que o Espírito de Deus está aqui, é uma plenitude para nós recebermos nessa noite, uma plenitude de Deus, uma plenitude do Espírito Santo para ser liberada sobre nós. E a pergunta é: jovem, adolescente e adulto, você quer viver o novo de Deus? É a pergunta de Deus para você nessa noite. E eu quero chamar primeiramente os líderes aqui, e nós vamos passar aqui num túnel de fogo, aonde você vai receber o toque da plenitude. Enquanto isso está acontecendo, nós vamos iniciar uma adoração. E eu quero te dizer uma coisa: comece a orar e gerar expectativas, porque assim como aquela mulher foi tocada e imediatamente a vida dela mudou, hoje pode se tornar tudo novo. Você só precisa querer Ele. Vamos adorar a Deus. Eu quero chamar os líderes para que estejam aqui. Podem se colocar de pé. Se levanta, nós vamos
Enquanto nós estamos adorando a Deus, você vai dizendo: Espírito Santo, eu quero mais, eu quero mais, eu acredito que pode mudar tudo hoje. Comece a gerar isso no teu espírito onde você está. Comece a clamar, comece a gritar na presença de Deus, comece a clamar. Esse ambiente, esse lugar. Te damos liberdade e cai o teu espírito. E vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Você que deseja receber um toque do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida, eu quero te chamar para que você possa vir aqui. Vem aqui, você vai receber a plenitude do Espírito Santo sobre você, para que você possa avançar e viver toda essa verdade de Deus. Só existe um jeito: você recebendo a plenitude do Espírito Santo. Então você que tem coragem, você que realmente quer viver o novo de Deus, eu quero te chamar, pode vir aqui. Nós vamos impor as mãos como aqueles homens de Deus faziam, e você vai receber a plenitude do Espírito Santo. Então nós vamos adorar a Deus, e pode vir, venha. Nós vamos fechar essa conferência com chave de ouro, na presença de Deus, recebendo tudo dele, tudo aquilo que ele tem para nós hoje, em nome de Jesus. Esse ambiente, esse lugar. Te damos liberdade e cai o teu espírito. Esse ambiente, esse lugar. Te damos liberdade e cai o teu espírito. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor.
derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, derrama. Oh, Tendo algo novo nessa noite, Senhor. Sabemos que não é somente sobre uma noite, mas é uma geração que está sendo transformada. Sabemos que não é somente dias ou ano, mas o que o Senhor está fazendo aqui é, Senhor, estabelecendo o seu governo sobre jovens e adolescentes e adultos também. Pai, nós oramos em nome de Jesus e declaramos, Senhor, a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa igreja local. Declaramos em nome de Jesus fome e sede por mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos marcos de Deus nessa noite, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, a começar na minha também, Senhor. Senhor, o louvor, a adoração, nós declaramos, Senhor, plenitude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nós ouviremos grandes testemunhos, Senhor, até mesmo daqui a alguns anos, do que aconteceu nessa noite. Nós oramos, Senhor, nós te agradecemos por esses 3 dias transformacionais, Pai. Te agradecemos porque o seu governo está sendo estabelecido aqui. O Senhor está fazendo uma coisa nova para esse tempo, Senhor, e tudo que nós queremos é estar inclusos nos grandes propósitos eternos de Deus para a nossa vida nessa geração, em nome de Jesus, Pai. Que venha o teu reino e que seja feita toda a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito.
Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença, Jesus. Glória a Deus. Todos podem sentir essa presença? Glória a Deus. E existe muito mais, tem muito mais. Não se trata simplesmente de uma noite, não se trata simplesmente de canções, mas que essa seja a nossa verdade amanhã, que essa seja a nossa verdade durante toda a semana, e que quando a gente vier aqui nos reunimos, como o Sandro disse, como igreja, que a gente venha para transbordar aquilo que nós já construímos com Deus no nosso secreto. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Gostaria de saber se temos visitante de primeira vez aqui. Acho que não. Tem? Seja bem-vinda, nós te amamos, volte sempre, tá bom? Glória a Deus. Queria agradecer aqui também a todos que de alguma forma serviram, a todos que de alguma forma contribuíram para a existência dessa conferência, da nossa conferência, tá? Servir não se trata de uma função, servir se trata de uma forma de adoração a Deus, e que isso seja internalizado dentro de nós, tá? A Sandra comentou aqui sobre servir, então quero agradecer a todos. Agora, continuando com o nosso incentivo à leitura, né, que a gente está aí nessa campanha. Vocês ouviram a pregação de ontem, né? Então lá no nosso Audaz Story, vai ser lá no Espaço Menorá. Estou aqui com o livro O Deus Esquecido, do Francis Chan. Eu já li, trata aí sobre o Espírito Santo, sobre como nós negligenciamos o Espírito Santo, o nosso amigo, o Espírito da verdade, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e nós muitas vezes não damos a real atenção que ele merece. Amém? E aqui, o livro dos livros, a palavra viva e eficaz, aquela que vai transformar as nossas vidas. Primeiramente este, aí depois para complementar este. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você realmente se diz cristão, eu vou chutar baixo, tá? Tem pelo menos 1 ano de conversão, eu nem vou falar a Bíblia toda, mas não leu pelo menos o Novo Testamento uma vez, a conta nunca vai fechar. Então que essa verdade seja tocada no seu coração, e que saindo daqui eu oro para que Deus desperte uma fome pela leitura em vocês. Amém? Então também nós vamos encerrar já, nós teremos o nosso Audaz Gourmet lá também, tá? O Audaz Story vai estar lá também. Cadê a Letícia Macedo? Tá por aí? Vem aqui. A Letícia, ela tá indo passar uma temporada na Alemanha, é isso? Vai estudar, né? Nós, como igreja, nós queremos te abençoar, nós queremos orar por você. Mas, primeiramente, receba uma salva de palmas pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo que Deus vai construir através da sua vida. Nós vamos orar por ela, também já vamos orar encerrando. Teremos o último louvor? Hoje tem, né? Ontem. Glória a Deus, estenda sua mão para cá. Senhor, eu quero te agradecer primeiramente pela vida da Letícia, Senhor, por tudo que o Senhor está construindo nela e através dela, Pai. Ó Pai, nós como corpo, como igreja, queremos abençoá-la, Pai. Queremos declarar, Pai, sobre ela um novo tempo, Pai. Queremos abençoá-la nessa verdade, Senhor, que o Senhor a livre, Pai, de todo acidente, que o Senhor a livre de todo mal, Pai, na ida, Pai, na permanência dela lá, Pai, que o Senhor aguarde, Senhor, em nome de Jesus, e o que o Senhor, Pai, esteja com ela e a visite todos os dias, Pai. Ó Pai, que também através da vida dele naquele local, Pai, que ela venha ser um instrumento de bênçãos nas suas mãos, Pai, e que pessoas venham ser alcançadas, pessoas venham ser transformadas e pessoas venham ser regeneradas através da vida dela, Pai, com o jeito dela, da maneira dela, mas totalmente direcionada pelo Teu Espírito Santo naquele lugar, Pai. Nós abençoamos a família dela também, Pai. Cuida da família dela, Pai. Aleluia. Cuida dos dela, Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te clamamos, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Você vai, Deus abençoe. Aí sim. Vamos orar, encerrando, depois teremos o nosso último louvor. Pai, muito obrigado, Pai,
por essa conferência, muito obrigado por cada vida que aqui está, Pai, cada vida que participou, Senhor. Obrigado por tudo que foi lançado, toda semente que foi lançada, Pai. Ó Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Senhor. Ó Pai, que eu oro, Pai, para que nunca falte, Pai, fogo em nós, Pai, para que nunca falte entusiasmo em nós, Pai, para que nunca falte zelo pela Sua presença, Pai, para que nunca falte expectativa em Ti, Jesus. Ó Pai, tudo que nós ouvimos, tudo que nós recebemos aqui, não seja jogado ao vão, não seja palavras vãs, não seja simplesmente canções, não seja simplesmente pensamentos, mas que seja a nossa verdade até a eternidade. Nós te louvamos e te agradecemos para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Encerrar com muita alegria, amém? Manifestou uma justiça que vem de Deus, revelando seu amor. Sem ti estava condenado, mas o seu sangue me purificou. Seu sacrifício, a tua graça, nos justifica mediante a nossa fé. Não há mais condenação para os que creem, pois Cristo Jesus já nos livrou. Nem a morte, nem a vida, nem o presente e o porvir poderão nos separar do teu amor. Justificado estou, seu sangue me libertou. Somos totalmente livres, somos totalmente livres. Justificado estou, seu sangue me libertou. Somos totalmente livres, somos totalmente livres em ti. Se manifestou uma justiça que vem de Deus, revelando seu amor. Sem ti estava condenado, mas o seu sangue me purificou. O sacrifício, a tua graça, nos justifica mediante a nossa fé. Não há mais condenação para os que creem, pois Cristo Jesus já nos livrou. Nem a morte, nem a vida, nem o presente e o porvir poderão nos separar do teu amor. Justificado estou, seu sangue me libertou. Somos totalmente livres, somos totalmente livres. Justificado estou, seu sangue me libertou. Somos totalmente livres, somos totalmente livres em ti. Já não há mais condenação para os que estão em ti, Senhor Jesus. A minha morte tu morreu e a minha vida viver só para ti. Justificado estou, seu sangue me libertou. Somos totalmente livres, somos totalmente livres. Justificado estou, seu sangue me libertou. Somos totalmente livres, somos totalmente livres. Justificado estou, seu sangue me libertou. Somos totalmente livres, somos totalmente livres. Justificado estou, seu sangue me libertou. Somos totalmente livres,
somos totalmente livres em Ti. Aleluia! Dê o melhor aplauso que você já deu para Jesus na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Nós estamos encerrados. Nos vemos amanhã no culto das 10 e aqui também na nossa cantina.